experimentar se eu estou sabendo usar corretamente isso aqui. Ok. Vamos lá? Vocês podem ler? Vamos lá? Qual o papel da liderança no auxílio ao pastor em dirigir a igreja? Sentir-se responsável pela direção da igreja. Saber abordar o pastor quanto a essa questão. Comunicação entre pastor e liderança. Questões práticas na administração. Como o projeto é um projeto de coaching, o coaching consiste em você responder perguntas. Vocês acreditam que vocês saibam tudo isso aqui? Com certeza vocês sabem. Todos vocês sabem isso aqui. Com absoluta certeza, todos vocês sabem. Se perguntar a vocês sobre essas questões, está faltando uma interrogação ali, mas se perguntar, com certeza todos vocês saberão responder. O que nós vamos fazer, então, é responder a esses questionamentos levantados pela nossa área de educação e de formação. Então, o que a gente está trabalhando é a expressão-chave do que a gente está trabalhando, o que é? Não, fala alto. Liderança. Vocês estão tímidos? Lá no trabalho, lá, que vocês têm no texto, fala dos tímidos, tá bom? Mas a palavra-chave é a liderança. Vocês são o quê? Líderes. Vocês são líderes? Têm consciência disso? Que todos vocês são líderes? Amém. Então, que bom. Todos vocês são líderes. Agora, vocês percebem que nós somos líderes, mas temos alguns gostos diferentes, não é? Nós não temos uma cartilhazinha certinha. O líder tem que ser assim, comer feijão com arroz, torresmo. Não tem. Tem a forma da gente liderar e os ambientes que nós lideramos são diferentes. Agora, Peter Drucker, um papa da administração, que era batista, diz que liderança é isso aí. Podem dizer para mim o que é? Mas vamos, não está convicto isso, não. Vamos lá? Faça o que tem que ser feito. E o que é isso, Significa ter vontade inabalável de fazer o que precisa ser feito. Vontade inabalável de fazer o que precisa ser feito. Com certeza, isso é a grande diferenciação do líder. Então, se eu tenho esse telefone aqui na ponta do púlpito, aqui assim, e aí ele pode cair. O que precisa ser feito? Eu preciso tirar ele dessa posição para que ele não caia. Mas muitas vezes acontece com a gente na igreja, é que a gente está vendo isso aqui, diz, olha, poxa, alguém tem que tirar aquilo dali. Será que ninguém está vendo aquilo ali? Quem é que vai tirar aquilo ali? Não é assim que acontece? Quantas vezes a gente está na igreja e está acontecendo algo que precisa ser feito e a gente não tem vontade inabalável de fazer o que precisa ser feito? Essa é a grande diferença do líder. O líder é uma águia. O líder vê de longe. O líder precisa ser águia. O líder tem que ter a visão de águia, olhar distante e ver. E quando desce na direção do alvo certo, não erra o alvo. Vontade inabalável de fazer o que precisa ser feito. Todos nós sabemos o que precisa ser feito na nossa igreja. Dentro dessa proposta aí. O que é que eu preciso fazer para ajudar o meu pastor a gerir a igreja? Como é que eu posso ajudar na administração? Eu sou responsável pela administração da igreja? Então, você percebe que nós temos aí a ação de liderança. Agora, o liderar, ele vai além disso. Vamos lá? O último não ficou uníssono. Vamos lá repetir? Ser líder significa atuar consciente da sua capacidade de transformar o mundo. Fazer a mudança na sociedade. Somos líderes ou não, dependemos de como nós vemos o mundo que nos cerca. O mundo. Ser líder significa estar consciente de sua capacidade de transformar o mundo.
Guarda essas frases que a gente vai voltar nelas. Eu vou usar isso aqui para essa nossa palestra de líder, mas eu criei isso e ganhei um prêmio por conta disso aqui. Eu ganhei um prêmio na empresa que eu trabalhava. Claro que não foi relativo à liderança, eu adequei, mas eu era diretor de negócios e ganhei um prêmio. E esse prêmio foi fazer um curso de mestrado em administração na London Business School, na Inglaterra, em Londres. Por isso aqui. Aí eu tenho usado isso para a área de evangelização, porque tudo que eu aprendi naquele curso eu uso na área da igreja. Eu ficava sonhando poder usar isso na igreja. Não sabia que Deus estava me preparando para a função que eu exerço hoje, ser executivo da Convenção Brasileira. Você lembra que lá atrás a gente falou que o líder faz mudança da sociedade. Da sociedade aonde? No seu bairro? No estado de Minas? Aonde? Aonde? No mundo. Pois bem, aqui está o mundo. Aqui está o mundo, aqui está o Brasil, aqui está Minas, aqui está a sua cidade e aqui está o seu bairro. Certo? O mundo, o Brasil, Minas, sua cidade e o seu bairro. Se você focar todo o seu esforço de liderança aqui, você só vai diminuir. Se você focar aqui, só o seu bairro, só a região onde está a sua igreja, você vai diminuir. A Bíblia diz lá em Mateus 28, último capítulo, para a gente anunciar, fazer discípulo até onde? Até? Os confins da terra é o quê? O mundo. Então Deus nos determinou ali, é um mandamento. Portanto, ide, está no imperativo, fazer discípulos, né? Batizando, não. Tem muita gente que gosta só da última parte desse versículo. E só da última parte. Eis que estou convosco todos os dias. Torcedor do Vasco até muda o versículo. Eis que estou com o Vasco, né? Meu pastor é torcedor do Vasco, faz isso. Por isso que eu sei. Mas é o mundo. Agora, se você for um líder águia, você vai focar onde? No mundo. Porque se você focar no mundo, você atende o Brasil, Minas, seu município, seu bairro. Mas se você focar só no seu bairro, você não vai estar fazendo o desafio de Jesus. E aí, o que vocês me dizem? É um diálogo que a gente está fazendo aqui. Não quero ser um monólogo. O que vocês me dizem? Está certo essa teoria? Hein? Está certo? Como é seu nome? Hélio. E aí, Hélio? Está certo? Você aceita esse desafio de ser um líder com essa visão ampliada de olhar? Porque se você olhar o mundo, vai chegar no seu bairro. Mas se você focar só no seu bairro, na sociedade, só vai ficar no bairro. Agora foi para isso que Jesus estabeleceu a sua igreja? E ela está no local, no bairro em que você reside ou que você frequenta a igreja? Não. Ele quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Você vê que líder é aquele que cumpre a função de fazer a diferença na sociedade. Fazer a diferença. E ele tem uma visão, como vemos o mundo, e está consciente da sua capacidade de mudar o mundo. Está seguro, você vai dizer assim, e não diga isso nunca, a gente vai ver daqui a pouco. Ah, mas eu sou tão fraquinho, eu sou tão... Liderança não depende de formação acadêmica. Não depende. As provas científicas, talvez vocês já tenham visto, prova científica de liderança, um cercadinho cheio de bebês, e eles estão paradinhos. De repente, um fica de gatinho e começa a sair numa direção. O que acontece com os outros? Vai juntos, vão todos eles. Cercadinho de pintinho também é a mesma coisa. Bota o cercadinho de pintinho, eles estão ali, tá meio zonzozinho, aí daqui a pouco um começa piando e ir numa direção, todos os outros vão naquela direção. Ele é o líder. Ele é o líder. Aquele bebê é o líder. Ele não tem formação acadêmica, mas ele teve consciência, ele teve tino de sair. Né? Tem um culto lá na igreja, terminou cedo, papá. Aí tem a turma está ali na porta da igreja, adolescente, assim, conversando, pai de um chamando para ir para casa, o outro. Aí um deles diz assim, vamos na pizzaria ali, na esquina? Ah, vamos. Ô pai, eu posso ficar para ir na pizzaria? Ô mãe, não é assim? Esse é o líder. É o cara que é o líder. É aquela pessoa que tem a visão ampliada para ser líder. Vocês têm essa visão. Vocês têm essa visão. Talvez você não tenha percebido, identificado a sua competência, a sua capacidade de liderança, mas você é líder para essa proposta. Essa é a proposta de liderança.
E Deus nos chamou para ser líderes eficientes, muito eficientes. Daqui a pouco eu vou dizer como é que é isso. Vamos lá? Quem é que precisa mudar? Hã? Vamos lá, quem precisa mudar? Eu. Tem que ter essa consciência. Isso é de propósito, deixa até letra vermelha ali para atrair mesmo, né? Então, você precisa mudar. Você não percebe isso. Mas você fica identificando. Poxa, aqui na igreja tem isso, tem aquilo. Só critica. Por que você não muda? Por que você não toma uma atitude? Afinal de contas, você é líder. Se você tomar uma atitude, você fica esperando só pelo seu pastor? Fica esperando que o pastor tome essa iniciativa? E às vezes ele não consegue. Mas nós somos líderes, nós é que temos que tomar a iniciativa. Então, liderar é mais do que forma de discurso, é uma forma de agir, uma forma de atuar. Como é que eu estou atuando? Será que eu estou inerte ou será que eu estou sendo proativo? Será que eu estou buscando soluções ou estou apenas criticando, indicando que alguém precisa fazer? Então, precisamos ter consciência disso. O líder é responsável pelo que faz e principalmente por aquilo que impede de fazer. Gente, a gente precisa ter consciência que muitas vezes a gente está atrapalhando, impedindo fazer. Eu não tenho jeito para cantar batendo palmas. E nem para levantar a mão. Não consigo. Não adianta. Não adianta que eu não consigo. Mas qual é o problema que tem? Onde é que está na Bíblia? Aliás, pode bater palma, né? Aplaudir o Senhor com palmas, lá no Salmo 51. Quem é que diz que é desvio doutrinário, que não é ser crente, bater palmas durante um cântico? Não existe isso. Mas aí eu sou líder e disse, olha, os adolescentes, ninguém vai bater palma durante o culto. Nesse negócio de levantar a mão é coisa pentecostal, não vai fazer isso não. Então a gente precisa ter cuidado com relação a esses aspectos. O que a gente está impedindo de fazer. Porque às vezes é uma questão minha, pessoal. Não há nenhuma necessidade, nenhuma definição que eu não possa fazer isso. Eu estou usando o exemplo de palmas porque eu tenho dificuldade, uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer. Não consigo e não adianta que não vou conseguir fazer, eu não consigo mudar aí eu não consigo fazer essa mudança. Muitas pessoas podem ser líderes. A liderança não se desenvolve com aprendizado de técnicas, mas com o quê? Atitudes. Claro que as técnicas, e algumas questões técnicas vão nos ajudar. Depois a gente vai mostrar uma das tarefas do líder. Mas não é com o aprendizado de técnicas que se forma um líder, que se torna águia. Não é com o aprendizado. O líder precisa aprender. O líder tem que aprender constantemente. Agora, eu faço uma seguinte pergunta. O líder nasce líder ou o líder pode ser uma pessoa que não nasceu líder e desenvolveu? Nasce. Quem concorda com que nasce? Quem concorda que nasce? Só um. Só você. Como é o seu nome? Só o Eudes, que gosta de tocar violão. Só o Eudes. Está certo, está errado o Eudes. Né? O líder nasce líder, mas ele precisa se desenvolver. Qualquer pessoa pode ser um líder. Qualquer pessoa pode ser um líder. Desde que ele tenha caráter, convicção, compromisso e capacidade. Quando a gente está falando de caráter aqui, a gente está falando de alguém que não é volúvel, né? Que tenha caráter, que tenha definições éticas, morais, claras, definidas, específicas. Né?
precisa ter convicção. Convicção é a editora da nossa Convenção Batista Brasileira aqui, ó, produz material para líder. Convicção. Está convicto de quê? Convicto de quê? Convicto da sua responsabilidade, convicto da sua incapacidade, às vezes, da sua capacidade, da sua área de especialização, da sua área de atuação, certo? Que nós temos liderança nas mais diversas áreas e precisamos de liderança nas mais diversas áreas. Mas também o líder é alguém que tem compromisso com as responsabilidades que assume. Tem que ter compromisso. O líder não é alguém descompromissado, é alguém que tem compromisso com as responsabilidades que ele tem que cumprir, que fazer. E o líder é alguém que tem a capacidade. Essa capacidade, em alguns, pode ser trazer em si, na sua formação de criança, dependendo de onde ele foi criado, dependendo da forma com que ele foi alfabetizado, dependendo da forma com que a sua família viveu. Há outros que têm a capacidade, têm a potencialidade e precisa que essa potencialidade seja desenvolvida, certo? Agora, quero falar sobre os 4A do líder. Você pode anotar aí se você quiser. Os 4A do líder. Vamos lá? Vamos lá? Aprender, acreditar e animar. De baixo para cima. Animar, acreditar, aprender. Então, isso significa que nós precisamos ser bom, mas ser bom. E levar os nossos liderados a serem bons também. Sabe o que significa ser líder? Significa 0% de erro. 0% de erro. E olha, a base é bíblica para isso. Efésios 4:13. Vamos lá? Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. Quanto é que é o varão perfeito? 0% de erro. 0%. Não é 99,99, não. É 0% de erro. Sabe quanto é que significa 0,001 de erro? 320 mil cartas extraviadas nos Estados Unidos por hora. 0,001 de erro. Significa isso. No programa chamado Seis Sigma, 0% de erro. E antes de ter ISO 9000, ISO 21, 22000, o apóstolo Paulo já tinha escrito aos Efésios. Até que todos, a ISO diz assim, do porteiro ao presidente, do presidente ao porteiro. Paulo escreveu, até que todos. Envolve quem? O presidente? O porteiro? Todos. Do porteiro ao presidente. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus, a estatura de varão perfeito. E aí, você vai dizer, pastor, isso é utopia. Pode ser que eu não alcance, mas todos nós vamos alcançar. Se você é crente, vai alcançar. Você vai batalhar até você alcançar isso aqui. Se não alcançar aqui, você é transferido e virou 100%, 0% de erro. Quando você foi transferido para a vida eterna, é 0% de erro, acabou. Alcançamos a estatura de varão perfeito. Mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que perseguir essa meta, 0% de erro. Não é 99,9% não, gente. É 0% de erro. Faz toda a diferença. Você já tinha pensado nisso? Como é que faz diferença? O contrário, 0% de erro e 99,9% de acerto? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Significa 0,001, significa 254 acidentes de veículo por hora. 254, não, 258. 258 acidentes de veículos por hora. Para pensar o que significa isso. 258 acidentes de veículos por hora. Faz as contas vezes 24 horas do dia aí. Quantos vai dar no final? 0,001. Um centésimo de erro. Por isso que a meta não é 99,99. É 0% de erro. Então, por isso que a gente precisa, como líder, vamos lá? Aprender. Líder é um que aprende sempre em qualquer situação, mesmo onde os outros não enxergam nada
Certo? O líder, ele aprende o tempo inteiro, até onde ninguém diz, aqui não tem nada para aprender. Ele tira lições. Ele vai descobrir que ali tem coisas que ele precisa desenvolver, que ele precisa aprender, que ele precisa se aperfeiçoar. Ok? Vamos lá? Atender. Vamos lá. O líder é o que desenvolve o prazer pelo atendimento aos outros. O líder é servidor. Aquele que desenvolve o prazer de atender. Não dá para ser assim. Diz que eu não estou. Opa! Diz que eu não estou é coisa que quem quer alcançar 0% é mentira. Diz que eu não estou é mentira. E quem é o pai da mentira? Não vai alcançar 0% de erro. Se está atendendo outra área, né? Então, o líder tem que atender. Está com dor de dente, dor de cabeça, espera aí, vou lá te atender. Tem que ser chamado fora da hora, de madrugada. Disponibilidade. Eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor porque eu sou filho de pastor. Meu pai é missionário junto de Missões Nacionais, foi missionário junto de Missionais, 38 anos, viveu lá no sertão mesmo, lá da Bahia. E aí, de vez em quando, chegava alguém de madrugada lá, batendo na porta. Pastor, vai lá apartar meu pai da minha mãe. Eu falei, eu? Ser pastor? Para ir separar a briga de marido e mulher? De noite, na hora que está dormindo? Estou fora. Nem pensar. Mas o líder é para isso. Tem que ter essa competência, capacidade de atender. Desejo de querer atender. O líder também tem que acreditar. Vamos lá? O líder crê para agir. Ao contrário líder não pode ser Tomé. Lembra de Tomé? Lembra de Tomé? Não tem ninguém que chama Tomé aqui não, né? Eu esqueci de fazer essa pergunta antes de fazer a afirmação. Mas líder não pode ser Tomé. Tem que acreditar. Ninguém acredita naquele menino ali. Caramba, não vale nada, não sei o quê. E aí? Você precisa acreditar. Eu fui pastor de uma igreja em que tinha lá um grupo de adolescentes e tal. E aí eu comecei a dar a oportunidade deles tocarem instrumentos, tá. E aí tinha um irmão na igreja que ele já se converteu adulto e ele foi seresteiro. E aí eu percebi que na hora do culto, de vez em quando, ele ficava assim, fazendo como se estivesse tocando um pandeiro com as mãos. Aí eu comprei uma panderola sem fundo e um dia lá no culto eu chamei, irmão Juvenal, vem aqui, quero dar um presente para o irmão Juvenal, meus irmãos, olha aqui. Ele vai tocar, porque todo dia ele fica no culto aqui, tocando nos dedos, então ele vai tocar uma panderola. E aí, o irmão Juvenal começou a tocar, e aí alguns adolescentes, estou na convenção em Santos, tem lá um menino dirigindo a Assembleia da Convenção, a área de louvor, tal. Aí falou assim, pastor, você não lembra de mim não, pastor? Você não está me recordando de mim não? Eu falei, eu estou lembrando de você, eu não estou certeza se é você. Sou eu mesmo, aquele menino que o senhor deu o tamborzinho lá na igreja, lá em Caramujo, você me deu o tamborzinho, eu sou ministro de música da igreja lá em Curitiba. Aí, eu nem sabia que eu tinha acreditado tanto nele, nesse ponto, né? Mas eu acreditei, eu dei para ele um tamborzinho, achei que ele tinha competência para tocar e foi tocar nessa direção, certo? Essa igreja que eu estou falando, que eu pastoreei, foi que o irmão disse assim, eu comecei, quando eu assumi lá, no dia seguinte que eu assumi, o pastor que me antecedeu era um senhor já assim de bastante idade, 80 e poucos anos. Foi muito engraçado que eu tinha saído de férias, eu era membro da igreja só, não era pastor da igreja. Eu tinha saído de férias e eu tinha deixado um outro pastorado. Eu fui para aquela igreja porque era próximo da nossa residência, precisava de uma escola dominical para as nossas meninas pequenininhas, aliás, para mais velha só, para primogênita. E a outra tinha nascido ali naqueles dias. E aí eu fui para lá e comecei a ajudar. Mas saí de férias, tá? Quando eu voltei, cheguei na igreja, pessoal, parabéns, pastor Só, parabéns. Parabéns por quê? Hoje, na sessão da manhã, o pastor Isaac, já falei o nome dele, né? O pastor Isaac elegeu o senhor pastor da igreja. O senhor foi eleito pastor da igreja. Eu falei, como? Eu não fui consultado, né? Ele me consultou, só que você pode me ajudar? Posso, pastor. Você está disposto a me ajudar? Estou disposto a ajudar, pastor. Aí chegou, pois é, nós elegemos o senhor pastor da igreja, agora o senhor pastor da igreja, a partir de agora. Ele ficou lá mais uns 2 meses, depois foi embora, eu fiquei lá. E aí, começou os jovens, no domingo seguinte que eu tomei posse,
os jovens resolveram cantar, e aí bateram palmas, não sei o quê, e levantaram a mão. E aí tinha uns membros da igreja que ficaram assim. Todo mundo emburrado, né? E eu sem jeito. Aí terminou o culto, tá? Bati um papo com eles. No sábado seguinte, falei, vocês lembram que quando eu cheguei aqui, a gente só cantava hino do HCC e do cantor cristão. Depois a gente começou a introduzir inetos de compositores brasileiros, assim. Não foi assim? Ah, foi. Vocês viram domingo passado o que aconteceu? Pastor. Aí citaram os nomes. Fulano, até Norminha, que era jovem, ficou assim, emburrado, não sei o quê. Falei, pois é, tá vendo? Não é assim que a gente... Vamos continuar cantando os hinos sem bater palmas, sem nada, não sei o quê. E aí comecei a introduzir, de dar a bandeirola para aquele irmão que era um diácono, já idoso, o tamborzinho para o outro que virou ministro de música, tá? E aí, daqui a pouco, cantava, batia palma em alguns hinos, outros não batia, cantava inetos, tá? E aí teve um irmão Gumercino, que me procurou e falou, pastor, o senhor já viu que só tem 2 pessoas aqui que não bate palma nos cânticos aqui na igreja? Uma sou eu, e a outra é o senhor. O senhor, eu não sei porque o senhor não bate. Eu vou explicar porque que eu estou muito feliz com isso. Porque meus netos, que estavam começando a andar lá com a malandragem, estão vindo para cá, o senhor deixa tocar, o senhor deixa eles tocar no piano, deixa tocar a guitarra, a bateria, tá? Eu estou muito feliz, pastor, muito feliz, porque os meus netos de Juvenal, estão aqui na igreja. Eles já estavam começando a dar para a malandragem, mas agora estão aqui na igreja, eles seu jeito de dar. Agora eu não toco palma, bato palma, pastor, porque eu fui pai de santo. Pai de santo somos nós. Nós somos santos, nossos filhos são filhos de santos, né? Então, nós somos santos. Crente aqui é pai de santo, certo? Mas ele lembrou que ele foi desses cultos afros, né? E que ele era pai de santo. E ele disse que, ele falou, palavra dele, a forma de chamar o bicho ruim era batendo palma. Então, ele não gostava de bater palma na igreja, porque trazia à memória dele esse tempo que ele não tinha Jesus Cristo no coração. Agora, o senhor, não sei, nem quero saber, tá, pastor? Problema seu. Problema seu, eu não quero saber, problema seu. Mas, veja, o que é você trabalhar com a consciência de levar os seus liderados a serem bons. A serem bons. Agora, animar. Você precisa ser... Às vezes, você não é animado, você não é entusiasta. Mas você já imaginou você ser liderado por alguém que chega aqui? Bom... É que hoje eu fui jogar um futebolzinho sábado e você já pensou ser liderado por alguém assim? Andando, se arrastando, cabisbaixo, tá? Quem é que vai seguir? Ninguém vai seguir. Nem quando a Argentina empata com a Islândia. Hã? Ninguém vai seguir. Ninguém, não lembra disso, cara. Não lembra disso, por favor. Não é? Então, o líder tem que animar. Ainda que ele não seja um animador de auditório, tem que ser igual aquelas meninas lá, da torcedora de basquete, de torcida lá dos Estados Unidos. Tem que ser um cara animado, vou levar. Se ele não sabe fazer isso, ele tem alguém no grupo que vai fazer por ele. Certo? Mas ele está liderando. Ele vai chamar o eu, vem aqui, vem animar essa turma aqui. Ele vai chamar o liderado dele para fazer isso. Se ele, olha, ele é tão animado que ele já vinha. Ele é tão animado, tão pronto que ele já vinha. Entendeu? E é isso aí, tá vendo? É o líder animado, que anima, isso aí. Mas o líder também tem os 3 H do líder, certo? Os 3 H do líder. O líder tem que ser, vamos lá? Humilde significa que humanidade significa que ele não é o sargento, né? O líder, ele tem humanidade. O sargento, não. O sargento diz, olha, se você não... Está errado, vem aqui, soldado, conscrito. Sem flexões aqui, polichinelo. É assim que o sargento faz. O líder, não. Hã? É assim que o sargento faz. Tem alguém que é sargento aqui? Tem? Você é sargento? Pois é. É assim que o sargento faz. Coitado do sargento. O sargento recebe ordem do tenente, do capitão, e tem que cumprir. Mas é assim. Eu fui paraquedista, da brigada paraquedista. Aí fiz todo aquele treinamento para saltar, tá tudo bem, não sei o quê, desce lá de uma torre. Pá. Aí lá fui primeiro salto lá no búfalo. Parti para a porta, quando chegou na porta eu travei. Quando eu pensei em algo, tomei um chute do sargento nos 2 calcanhares, que a única coisa que ficou foi o velame do paraquedas para descer.
Esse é o sargento. É o cara que dá um chutão no teu calcanhar e tu tem que descer mesmo, não importa. Depois o paraquedas funcionou. Estou aqui contando a história, né? Porque senão não tivesse funcionado. Mas o líder não é o sargento. O sargento pode até ser líder. E deve ser. Mas na hora que ele está lá no treinamento, lidando com aquele pessoal que acabou de chegar da vida civil, entrou no exército, se ele não for daquele jeito, polichinelo, flexão, se não for, o cara não entra na disciplina. É por isso que a função dele exige que ele seja o sargento nesse sentido, de disciplinar, de ser duro. O líder não, o líder tem humanidade. Né? O sargento não quer nem saber se você não dormiu a noite passada, não sei o quê. Tem que fazer, senão vai fazer sem flexões. Tá? Não tem humanidade. Aqui é raça, tem que ter. Vamos lá. Tá? Pede para sair. Né? Se não aguenta, pede para sair. Assistiram esse filme? Pede para sair. Mas o líder tem que ter humildade, saber também compreender que ele não sabe nada. Que ele não sabe nada, que ele está aprendendo. Ter a humildade de reconhecer quando falha. A gente não, apesar de estamos buscando a excelência, 0% de erro, a gente tem que ter a humildade de reconhecer o que a gente não sabe e o que a gente e quando a gente falha. O filósofo grego, de quem eu erro do nome, dizia o seguinte: o que eu sei, eu só sei que nada sei. O que eu sei é como a gota d'água, o que eu desconheço é como o oceano. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente não sabe nada. O sábio sabe que não sabe. O ignorante ignora que ignora. Então, o sábio sabe que não sabe. Então, como líder, eu não sei tudo. Eu não sei tudo, mas eu preciso saber quando eu falhei, quando eu errei, quando eu me equivoquei, e ter a humildade de reconhecer isso diante dos meus liderados. E o terceiro H é humor. Saber rir de você mesmo. Tem certas horas que você tem que saber rir de você, ter humor suficiente para sorrir até de você. Né? Quantas vezes a gente comete gafes? Eu chamo a minha esposa, na intimidade, em casa, de Darling. Darling, não sei o quê. Até no WhatsApp eu chamo de Darling. De vez em quando eu estou na igreja, outro dia, há 2 domingos atrás, eu estou na igreja e falei: Darling, vem aqui orar. Lúcia, vem aqui orar. Eu quase nunca chamo ela de Lúcia, ou chamo de Mo, ou chamo de Darling. Mas lá na igreja, não, eu tenho que chamar pelo nome. Lúcia, vem aqui orar. E aí você tem que rir de você, da sua gafe. De vez em quando você comete uma gafe, tem que rir de você, porque você cometeu a gafe. E rir da gafe do seu liderado também, tá? Para ele aprender a ter humor nos momentos de falha, nos momentos de equívocos, certo? Então, guarde aí o 3H do líder. Vamos lá? Humildade. E humor. Ok. Deixa eu ir mais adiante aqui, para voltar para quem... Nós estamos falando de quê? Vamos lá? De liderança. E aí, o que está ali, em letras vermelhas? Lê? Líder. O líder tem que ter essas características. Essa é um texto que eu escrevi, essas expressões que formam líder. Eu tinha sido convidado para falar num evento em São Paulo, Expo Cristã, sobre liderança de um modo geral, do mundo de negócios, essas coisas e tal. E eu fiquei pedindo orientação para Deus e pensei lá em João capítulo 10. Quase tudo aí está lá em João 10. Então, eu vou voltar para a gente ver cada uma dessas características. O líder é alguém que tem legitimidade. Você não lidera porque você fez uma campanha para ser um líder. Vou fazer uma campanha aqui. Gente, vou o seguinte, vou combinar aqui com meus amigos aqui. Você me elege líder aqui na igreja porque eu quero derrubar o pastor, eu quero dar uma rasteira nesse nosso pastor. E aí, isso não é legitimidade. O texto de João diz que o bom pastor entra pela porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem entra pela janela é o quê? Então, é o quê? O ladrão e sadiador é legítimo? Não, ele é ilegítimo. O líder é alguém que tem legitimidade. A sua liderança foi alcançada pelo seu caráter, pelo seu comprometimento,
pela sua convicção, pela sua forma de caminhar. Essa liderança é naturalmente. Lembra do cercadinho de bebês? Quem foi que disse que aquele bebê que começou a andar primeiro, que ele era o líder? Quem elegeu ele o líder? Quem foi que disse para ele, no pós-doutorado dele, que ele tinha que fazer isso? A atitude dele, a atitude. Ele é líder por legitimidade, a atitude dele legitimou ele ser líder. Então, líder é alguém que tem legitimidade. Não fez armação para alcançar uma posição de liderança. Não fez trapaça. Entra pela porta. Entra pela porta. Então, legitimidade é a primeira característica de um líder. Mas o líder também tem identidade, muito clara identidade. E aí eu detesto, me entenda, por favor, o meu detestar. Eu não gosto de ouvir quando alguém diz assim, a minha igreja é tão fraquinha, minha igrejinha, que igreja fraquinha? A igreja é de Deus. Eu vou ali na igreja, aquela ali que tem oração poderosa, a oração da minha igreja é tão fraquinha. Ué, o que é isso? A igreja é de Deus, Deus é fraquinho, Deus é franguinho, Deus é Deus. E a igreja dele é poderosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Como é que a minha igreja é fraquinha? Não é fraquinha coisa nenhuma. Eu posso até ser fraquinho na fé. Tem que ser não. Eu tenho identidade. E identidade é muito mais do que a nossa cédula de identidade. Aquela é a cédula que a gente tira lá o RG, Registro Geral. Não. A minha identidade é muito mais. Que tipo de roupa você estaria vestido aqui se cada palavra que você diz sobre você fosse uma peça da sua roupa? Pensa nisso. Cada palavra que você diz de você, eu sou tímido, eu sou fraco, eu não tenho competência. Já pensou se cada palavra que você diz de você fosse uma peça de roupa e caísse sobre você como você está usando? Que tipo de traje você estaria usando? Você quer usar um traje assim? Fruto desse palavreado? Sou fraquinho, sou tímido, não sei. O que é isso? Nós somos filhos do rei. Nós não somos gafanhotos, não. Qual é o nome dos, quem sabe de qual aí? Os 10 vigias que voltaram desanimados de espiar a terra. Sabe de cor? Vem aqui, fala de cor, que o Elimani vai dar R$500 para quem vier aqui dizer de cor. De cor. Vem aqui. Não, eu quero saber os 10 que voltaram. Fala os... Não, todo mundo aqui sabe o nome dos 2 vitoriosos. Quem foi? Josué e Caleb. Todo mundo lembra de vitorioso. Perdedor, ninguém lembra. Quem foi o vice-campeão do campeonato mineiro ano passado? A gente não sabe. Sabe quem foi o campeão. Até o atleticano, quando o Cruzeiro é campeão, lembra que foi o Cruzeiro para ficar com raiva. E o contrário também. Lembra até de raiva, mas lembra. Certo? Então, sabe qual era o nome dos 10? Gafanhotos. Apelido que eles se deram. Não foi ninguém que botou esse apelido, não. Eles falaram assim, nós éramos como gafanhoto aos olhos dele. Os caras conseguiram enxergar com o olho do Filisteu. É brincadeira, o cara conseguiu enxergar com o olho do outro. É tão ruim, que consegue enxergar com o olho dos outros. Somos aos olhos dele como gafanhotos. Só serve para ser pisado. É isso mesmo. É pisado mesmo. Gafanhoto é para ser pisado, é praga. Gafanhoto é praga. Filho de Deus. Filho de Deus não é gafanhoto, não é praga, é bênção. É bênção. Deus chamou você para ser bênção. A promessa feita a Abraão é feita a gente. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou para isso, para liderar, para abençoar, para ir adiante, para cometer 0% de erro. Esse é o chamado de Deus, é de qualidade, não é de meia boca. Fala meia boca aqui, Miriam, fala? Fala meia boca? Meia boca quando o negócio é não bem feito, né? Deus não chamou você para ser um líder de meia boca, não. Chamou para ser líder de excelência, 0% de erro. Certo? Então, legitimidade, identidade, desejo. Líder tem que ter desejo. Líder que não deseja, não vai adiante. Não vai, precisa desejar. Vocês querem ver? Eu tenho um texto que eu escrevi que eu chamo Filosofia da Vitória, 3D. Quando vai chegando
Copa não dá muito isso não, mas Olimpíada. Quando está chegando a Olimpíada, a gente vê aquele monte de atleta, independente da marca de pontos que ele tem, da posição que ele está no ranking, ele diz assim, eu estou indo em busca do ouro. Vocês já viram algum atleta olímpico dizer que foi em busca da prata? Já viram? Entrevista que os repórteres fazem, alguém fala assim, eu estou indo em busca da prata. Alguém já viu isso? Eu nunca vi. A prata é o segundo melhor do mundo, cara. Você já pensou, o segundo melhor do mundo? É muita coisa, não é? Mas todo mundo fala, eu vou em busca do ouro. Por que ele faz isso? Porque ele colocou no coração desejo. Desejo. Porque ele colocou no coração desejo, ele faz um outro D. Ele se dedica. Desmancha com o namorado, com a namorada, tranca a matrícula na faculdade, no pré-vestibular, e se dedica a treinar para ganhar a medalha de ouro. Então, ele se dedica mesmo. Né? Gasta tempo, só treina. Então, desejo, dedicação. Isso gera um terceiro D. Disciplina. Ele dorme 8 horas, ele treina 8 horas, ele descansa 8 horas, estabelece uma disciplina. Ele não come feijoada, ele come comida balanceada, não é balançada, não é, é balanceada, né? É diferente, não é comida pesada na balança, é balanceada, carboidrato, proteína, tudo balanceado para a sua atividade. 3D, vamos lá? Desejo, dedicação. De novo, mais animado, vamos lá. Eu vou chamar o Euler aqui para a gente falar, hein? Eu vou chamar o Euler aqui para anunciar. Vamos ao contrário agora? Disciplina, dedicação, desejo. Eu vou na igreja de vocês e vou perguntar se vocês guardaram isso, viu? Vamos lá. Desejo, dedicação, disciplina. Filosofia da vitória, 3D. Depois eu digo onde vocês acham esse texto aí, desse meu texto, dessa direção. Então, líder tem desejo. O que Jesus disse? Leiam aí. O que é que ele está dizendo? Que ele deseja alcançar a mim e a você, que nós não existimos nessa época. Hã? Lembra disso? Você já estava nessa época que Jesus disse isso? Não, não estava, né? Não estava. Mas ele desejava nos alcançar. Então, ele colocou no seu coração, na sua proposta, que nos alcançar. Desejo. O desejo move o líder. Eu vou levar esse menino, essa menina, para ser um líder ainda. Eu vou levar para... Vai alcançar isso. Você tem desejo, tem essa dinâmica de alcançar uma competência do líder. Mas o líder também não é o cara que senta aqui e diz, olha, você vai para aqui, você vai para ali, você vai para acolá, você vai fazer isso, você vai lavar a louça, você vai varrer o quintal, você vai puxar água e você fica sentado. Esse não é o líder, esse é o sargento. Né? Dá ordem, vai varrer o pátio, vai limpar, cortar a grama, e ele fica lá, na sombra, lá na guarita, na guarita não, na portão da guarda lá, né? Mas esse é o papel dele. Agora, porque ele é o sargento, manter a ordem. Agora, o líder faz o quê? Chega junto. Está junto. Vai puxar lama, tem que puxar lama, vai puxar lama junto. Vai varrer junto. O que é que o texto diz aí para a gente identificar isso? Quem dá vida está o quê? Está engajado, não está? Quem dá vida está junto com a turma, está lá dentro. Então, você não pode liderar se você não estiver fazendo. Você não estiver engajado naquilo que tem que ser feito como líder. O líder está junto, chega junto, trabalha, está ali, independente da hora, dia, noite, está engajado. Responsabilidade, vamos lá, juntos. Responsabilidade, distribuir a responsabilidade. Sem essa responsabilidade, fica líder, não fica líder. Tem que ter responsabilidade. Por isso o R é importante aí. Líder. O que é líder? Não existe, líder não existe. Líder. A responsabilidade faz toda a diferença na liderança.
O líder é alguém que é responsável, que tem preocupação com quem está liderando, que tem preocupação com o seu projeto, tem preocupação de que vai dar certo, que vai funcionar, que vai adiante, que não está parado, né? E aí Jesus diz, ninguém atira de mim, mas eu mesmo de mim dou. Tinha responsabilidade. Era Deus, não precisava, né? Mas ele mantinha o engajamento e a responsabilidade. Então, a gente então chega a esse acróstico. Líder, legitimidade, identidade, desejo, engajamento e responsabilidade. Se você não quer ser líder, não tem esse tipo de atitude. Se você quer ser líder e alcançar 0% de erro, tenha esse tipo de atitude. De ter legitimidade em tudo que você faz. De ter consciência. Deixa eu mostrar para vocês um texto que eu não mostrei. Mostrei? O de Jesus dizer o que ele é? Olha que delícia, gente. Em João, tem um texto só aí que não está em João. É um texto que está em Apocalipse. Eu tinha um outro que eu tirei. Mas olha o que Jesus diz. É muito bonito esse Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. É impressionante como Jesus se identifica. Toda a identificação de Jesus são de coisas necessárias para a nossa vida, para todos nós. Se você quer ser líder, você tem que ser isso aí. Caminho, vida, verdade, luz, pão da vida. Tem que estar envolvido nisso. Depois você faça uma leitura do Evangelho de João, grifando lá na sua Bíblia, todas as vezes que Jesus diz, eu sou. Não tem que achar que isso é vaidade, dizer o que você é. Você não vai dizer o que você não é. Mas o que você é, você não precisa ter vergonha de dizer. Não precisa chegar ao extremo do Cristiano Ronaldo, né? Que achar que só ele é ele. Né? É muito vaidoso lá o português jogador. Mas eu sou crente, eu sou honesto, eu sou digno, eu sou fiel, eu sou tratável. Não tenha vergonha de dizer o que você é. Jesus não teve dificuldade de dizer o que ele era. Agora, se você tem dificuldade de dizer o que você é, aí a coisa fica difícil, né? Que você não pode dizer, eu sou, mas eu não posso dizer o que eu sou. Não é por aí, né? Não é por aí. Alguma coisa está errada. Você não vai exercer liderança se você é o que você não pode dizer que é. Também não diga o que você não é. Não diga o que você não é. Diga o que você é. Eu levei uma repreensão de um pastor, quando eu fui convidado para exercer a função de secretário executivo da Convenção Brasileira. Eu fui entrevistar lá para uma comissão, e aí eu disse, olha, eu não me vejo nessa posição, nunca pensei, nunca sonhei, não quero. E de mais a mais, o executivo tem que sair pregando aí para a igreja, assembleia de convenção. Eu sou pastor de culto de quarta-feira. Rapaz, eu levei uma bronca do pastor Júlio, que já foi pastor aqui em Minas, Júlio Sanches, lá de Sorocaba, que escreve no Jornal Batista, Bilhete de Sorocaba. Ele diz, irmão, nunca mais fale isso, tá bom? Quer dizer que o pastor de culto de pregador de quarta-feira, não pode ser pregador de domingo? Tá? E aí eu aceitei a repressão, ele estava certo, né? Eu queria me desincumbir, não queria dizer que eu tinha competência para a função, e eu falei, não, eu sou pregador de culto de quarta-feira. Ele disse, é diferente do culto de domingo? É diferente do culto de domingo, culto de quarta-feira? Culto a Deus tem diferença? E eu não tinha pensado nisso. Eu só queria dizer que o culto de domingo é mais importante, mais significativo. Culto tem diferença diante de Deus? Então a gente não pode ter essa consciência de que culto a Deus é culto, né? O que Jesus disse para aquela mulher lá na cidade de Sicá, em Samaria? Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Esse é o grande desafio da gente se apresentar a Deus. Culto não tem... também uma coisa que a gente usa muito às vezes, eu não gosto também, ser cantor, você orou, você recitou a palavra, aí o dirigente do culto diz, agora nós vamos para a parte mais importante do culto. Porque o pregador vai ler a Bíblia e fazer o sermão. Não é a parte mais importante. O culto, né? Isaías, capítulo 6, para mim, é a beleza do culto. Isaías era um adolescente, entra no templo e ouve os serafins cantar. Santo, santo é o Senhor,
do exército, e a terra está cheia da sua glória. Isaías diz, ai que eu estou perdido. Reconhecimento, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconhecimento e confissão. Eu estou perdido, sou impuro, lábios impuros, reconhecimento, confissão. Foi um culto. Os serafins estavam cantando. Louvor, cântico, reconhecimento, confissão. Aí teve a exposição, depois da confissão teve a purificação. Um serafim saiu com uma brasa, né, no Atenais e tocou nos lábios. E diz, eis que os teus lábios foram purificados. Purificação, louvor, reconhecimento, confissão, purificação, exposição. A quem enviarei? Quem é de aí por nós? E entrega. Eis-me aqui, envia-me a mim. O culto é um todo, do cântico. Eu costumo dizer que o culto não começa quando toca o prelúdio no templo. O culto começa quando a gente sai da nossa casa, com o propósito de ir ao templo adorar o Senhor. Líder é um líder que confessa, que reconhece, que adora o Senhor. E, gente, de vez em quando eu levo uns carões, né? Lendo a Bíblia, ou às vezes de um pastor mais experiente que eu. Esse texto diz que a terra está cheia da sua glória. Como é que é isso? No congresso de juventude que eu presidia, eu fiquei encarregado de levar o pastor Davi Gomes, lá de Nova Iguaçu, lá para o Rio. Quando passou em frente o templo da nossa igreja, tinha um sinal, que eu conhecia o sinal que a gente pediu à Secretaria de Transporte para botar, para funcionar domingo, para atravessar ali, o pessoal da igreja atravessar, mas era um sinal que não era um sinal de trânsito comum, não tinha uma parada obrigatória ali, era opcional. Eu passei o sinal vermelho. Quando eu passei, ele virou para mim e disse, meu filho, se Jesus estivesse nesse carro, você teria avançado o sinal? Até hoje, quando eu lembro, eu fico roxo, né? Que preto fica roxo, branco fica vermelho, preto fica roxo quando fica com vergonha assim. Aí eu disse, não, mas ele está, Sócrates, porque ele habita no meu coração e no seu, então Jesus está presente nesse carro. Quase que eu dei marcha ré, para esperar o sinal abrir. Que tanta vergonha que eu fiquei. Então, Deus está aqui. A glória do Senhor está aqui, que habita nos nossos corações. Se tem alguém aqui que a glória do Senhor não habita no coração, precisa se converter. Precisa se converter, porque ainda não se converteu. Então, a glória do Senhor está aqui. Líder tem a glória do Senhor no coração. Está cheio. Aqui está cheio essa sala da glória do Senhor, que habita no nosso coração. E Ele nos chamou para ser líderes eficazes, diferentes. E quando Deus chama, Ele capacita. Moisés fez de tudo para não liderar a saída do povo, mas fez de tudo. Deus deu um monte de prova, a sarça não queimava, fogo nas folhas verdes não pegava fogo. Joga a vara no chão, vira cobra, pega a cobra pelo rabo, vira vara. Mete a mão debaixo do sovaco, fica leprosa, bota, fica bom de novo. Pô, cara duro, sujeitinho, bem parecido com a gente, né? Bem parecido, Moisés. E aí? Diz os teólogos aí que o nome do irmão dele era Arão. Mas a última desculpa dele é que ele era gago. Por isso que o nome ficou Arão, porque ele era gago. Moisés era gago. Sou pesado de língua, sou gago. Eu não posso, Senhor. Eu não posso não, porque eu sou gago. Eu não posso falar com o faraó que eu sou gago. Que é isso? E foi lá e tirou. E não tirou. Quando Deus chama, não adianta fugir. Eu podia contar a minha experiência pessoal, não vou contar não. Mas, quando Deus chama, não adianta você dizer, não vou ser pastor, porque não tem geladeira aqui em casa. Não vou ser líder, porque eu vou gastar minhas horas de lazer. Quando Deus chama, Ele te capacita. E se você não for, você não se sente bem. Você não vai se completar, vai ficar faltando uma queimação no peito, uma coceira na cabeça, uma coisa que incomoda. Se você não aceitar o chamado de Deus, você até fisicamente fica doente. Porque se fica doente emocionalmente, espiritualmente, por não atender o chamado de Deus, isso reflete no seu corpo. Estou com a canseira que não passa, não sei o quê. Lembra que você já saiu para... Quando a gente é adolescente, a gente vem meio empurrado para a igreja, né? Mas quando a gente chega lá e começa a cantar, e toda aquela canseira da noite de sábado, que a gente ficou até tarde na festa social, na balada, lá no aniversário do coleguinha, da amiguinha,
Ele chega na igreja, você viu que esquece, você fica sarado disso? Você esquece mesmo. E aí, é a graça de Deus. Só a graça de Deus que nos leva a essa direção. Pois bem, eu falei que era um diálogo, só eu estou falando. É um diálogo. Então, vamos partir para o diálogo agora. E aí eu quero lembrar que a gente tem nesse texto aí. A primeira pergunta que tem lá no nosso ementa é essa daí. Vamos fazer? E aí? Qual é o papel da liderança para auxílio ao pastor em gerir a igreja? Qual é o papel? É responsabilidade do pastor gerir a igreja? Hein? Quem disse que é responsabilidade do pastor gerir a igreja? É? Como é seu nome? Robson, é papel do pastor? Ah, papel da liderança. O pastor é até o presidente da igreja, né? Mas ele gerir... Pastor não sabe gerir a igreja, tá? Ele não aprende essa cadeira no seminário. Não tem no seminário essa cadeira. Cadê a Rose? Ah, a Rose estava lá na outra sala. A Rose é professora do seminário. Eu disse, Rose, tem... Lá no seminário tem uma cadeira chamada Administração Eclesiástica. É uma cadeira só, um período só. Não sei aqui, Tânia, se é mais. Mas é um período de administração eclesiástica. Ensina a dirigir sessão, mais ou menos, muito mal. Ensina a fazer ata, muito mal. Né? Estou falando que eu fui seminarista e fui professor de seminário. Então, muito mal. Aí o pastor, lá, na hora que vai fazer o concílio do pastor, ninguém pergunta isso. Como é que você vai gerir a igreja? Pergunta, o que é que o irmão acha de Deus? Fale de Deus. O que é eclesiologia, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo. Aí ele é consagrado, vai tomar posse na igreja. Toma posse, assina a ata, presidente da igreja. Sabe o que é que diz o estatuto? O presidente responde jurídica e judicialmente e extrajudicialmente por todas as responsabilidades da igreja. E aí, ele não aprendeu isso no seminário, ele não sabia disso, principalmente se é um menino mais novo, jovem pastor, né? Pastor aqui em Minas não tem pastora, né? Mas por aí pelo Brasil tem pastora também. Aí o pastora que tomou posse lá, assume, assinou o termo de posse, já foi para o cartório de pessoa jurídica, já registrado. E agora? A igreja está sem alvará. Não tem licença do corpo de bombeiro para funcionar. Não tem saída de fuga. Não tem porta de emergência. Não tem rampa para os dependentes. E aí? Eu não aprendi no seminário. Quem disse? Você tem que gerir. Isso não é papel do pastor, ele não foi ensinado para isso. Ele é ensinado no Novo Testamento, Velho Testamento, interpretação, exegese do texto, um monte de coisa lá. Gerir não ensina no seminário. Não, pelo menos os que eu conheço. Não ensina. De quem é a responsabilidade? E aí você é o primeiro vice, o segundo vice e o terceiro. Você também tem que gerir. E a responsabilidade é a seguinte. Faltando o presidente, o primeiro vice responde. Segundo, e os seus bens pessoais podem ser envolvidos. Os seus bens pessoais podem ser requeridos numa demanda judicial. Não vai acontecer isso com a graça de Deus. Né? Eu estava conversando com um amigo, um companheiro de trabalho, no passado, e aí eu falei como é que funciona a nossa igreja, tal, dei uma explicação para ele. Falei assim, que como é que é a igreja, que o presidente da igreja, ele não é o dono da igreja, que ele é o moderador, que ele não pode nem fazer proposta, para fazer proposta ele tem que deixar a presidência e tal. E aí falei da convenção, expliquei para ele, um engenheiro da Vale do Rio Doce, trabalhava aqui na Rua Bahia, tinha um escritório ali da Vale do Rio Doce, ali, perto de um escritório da Uzi Minas ali. Aí, conversando, e disse isso para ele, ele falou, cara, essa sua organização é de Deus. Não tem um cara que manda, um chefão lá que manda, que dá ordem. Eu falei, não, cada um faz se quiser. Vai à Assembleia da Convenção se quiser, membro da igreja vai à Assembleia se quiser. Mas não tem ninguém que manda, não tem obrigação. Não, não tem. Cara, essa sua igreja é de Deus mesmo, porque não fosse de Deus, isso não funciona. Só esse negócio funciona porque é de Deus. Mas o importante foi que depois nós encontramos com outro, fomos almoçar juntos, eu, ele e um outro de outra empresa. E aí ele deu a aula de eclesiologia batista para o outro. Falei, rapaz, essa igreja do Sócrates aí, e contou tudo, ele aprendeu, não se converteu até hoje. Mas ele, eclesiologia, pode dar aula no seminário de eclesiologia, ele aprendeu. Né? E interessante ele dizer que é de Deus. Mas isso é muito significativo, a gente ter consciência de que nós, a liderança da igreja, é que somos responsáveis pela gestão.
Fomos nós que escolhemos esse moço para ser o pastor da nossa igreja. Hã? Quem é que escolheu? Fomos nós, que levamos para a Assembleia, que todos os membros votaram. Então, nós somos responsáveis pela gestão. Então, é preciso que a gente, como líder, tenha consciência dessa questão. Uma vez eu não era pastor, nem era diácono ainda. A minha formação é da área de engenharia química e administração. E aí o zelador da nossa igreja morava no 4º andar do templo, do edifício. Apartamento de quarto-sala, 4 quartos, sala, conta de luz por conta da igreja, conta d'água, telefone. E aí eu lidava com gente, com pregado. Tive o meu desprazer de ir a primeira vez no tribunal do trabalho, lá para responder como preposto da empresa. E aí descobri algumas coisas. Cheguei para o meu pastor e disse, pastor, o irmão Antônio, nosso zelador, mora no 4º andar, aquele apartamentão lá, de 4 quartos. Se fosse alugado aqui na cidade, dava uns R$3.000. E se ele sair daqui chateado, entrar na Justiça do Trabalho contra a igreja, nós vamos ter que recolher fundo de garantia, INSS, todos os tributos, porque ele vai dizer que ele recebia 2 salários mínimos, mais um apartamento de quarto-sala, de 4 quartos, conta de luz, conta de telefone, tudo isso é salário. E a gente, então vamos botar lá, pastor, descontado o contra-cheque dele, R$5 por mês de aluguel. Vamos descontar. A gente dá até mais R$5, 2 salários mínimos e R$5. E desconta aluguel do apartamento, R$5. E a gente fez. Sabe que, dito e feito, ele tentou isso, só que já tinha mais de 5 anos que a gente descontava R$5 de aluguel dele. Eu não era o pastor, eu era um jovem da igreja, né? Era um jovem membro da igreja, que por causa das minhas funções profissionais, fui alertar o meu pastor disso aí. E tenho alertado hoje vários pastores para ter cuidado com isso. Outra coisa, você precisa alertar seu pastor. Se o seu pastor está fazendo MEI ou EIRELI para receber o prolabore dele como pastor da igreja, não é prolabore, é outro nome. Prebenda. Está errado, é pecado e está errado. Porque pastor é ministro de confissão de fé, reconhecido na legislação trabalhista, parecido com um médico, com dentista, com advogado profissional liberal. Então, pastores, padres, religiosos, de ordem religiosas, freiras, reverendos, não pode fazer empresa MEI, faz uma MEI, microempresa individual, palestras, pregações e aconselhamento. Tem pastor fazendo isso aí, viu, gente? Espero que aqui em Minas não tenha. Ou uma EIRELI, porque o MEI até R$60.000 só por ano. E aí tem que ser esse daí. Ministro de confissão, ministro religioso, confissão de fé religioso. Tá? Então, tem que alertar. Se o pastor está fazendo isso, chega lá na sua igreja, procure saber se o pastor, como é que ele está recebendo. EIRELI, empresa de responsabilidade limitada. EIRELI também não pode. Pastor só pode receber como ministro de confissão religiosa. Ministro de música, ministro de educação religiosa, ninguém pode receber como. Agora, o administrador da igreja pode. Se ele é contratado para ser o administrador, o zelador, qualquer outra função técnica na igreja, pode. Tá? Então, como é que a gente pode ajudar, auxiliar o nosso pastor na gestão eclesiástica? Alertando dessas questões. Procurando, é direito seu ter informação. No texto que vocês têm na apostila aí, vai ter algumas ajudas, porque eu começo com a questão de liderança, mas depois de comportamento. Depende do meu e do seu comportamento do pastor. Tá? Esse texto aí está baseado em Jung, e aí eu vou falar de táticos, fraterno, extrovertido. Todos nós somos o somatório dessas 4 áreas. Dá 4 letras a nossa formação. Tá? Se você... Na área de comportamento, introvertido ou extrovertido, tático ou fraterno. Acho que é na página 8 que está isso aí. Na página 7. Então, vê aí para mim, o que é que fala? Quais são as 4 áreas? Lê aí. Pela geração de energia, pela forma com que o indivíduo recebe e lida com as informações. A terceira, conforme o indivíduo toma decisão. Então, e a 4ª, relativa às preferências de orientação. Então, são 4 áreas. Cada área dessa tem 2 opções.
ou eu sou introvertido, na área de geração de energia, ou eu sou extrovertido, ou sou introvertido. Então, se você é introvertido, bota a letra I. Se você é intuitivo ou sensitivo, se você é sensitivo, bota a letra S. Com relação à preferência, então, se você é tático ou fraterno, se você é tático, bota T. E a última, se você é crítico ou se você é perceptivo. Então, cada um de nós tem 4 dessas características, todos nós. Claro que eu não consigo entrar em detalhes disso aqui com vocês. Isso aqui, a Tânia depois faz um seminário só para isso. Aí, tá bom? Aí ela pode nos orientar nessa direção. Então, todos nós somos... Se você fizer uma avaliação do que está aí, você vai conseguir se identificar o que você é. Se você é introvertido ou extrovertido, é o mais fácil, né? A geração de energia. Se você é tático ou fraterno, certo? Se vocês não tiverem nada, fala com o Claudinei, que ele pode orientar vocês depois, tá? Pode deixar que o professor Claudinei ali vai orientar todos vocês nessa área, que ele é bom, viu? É bom nessa área. Então, então você precisa se conhecer. É ideal que você se conheça nessa direção. Mas também você pode conhecer um pouquinho o seu pastor. Por que isso? Por que tem esse texto para ajudar vocês? A forma da gente abordar... O meu pastor aceitou de bom grado aquela minha orientação que eu dei sobre a questão do zelador. Mas ele podia virar para mim assim, o que você pensa que você é? Pastor da igreja, aqui sou eu. Quem é você para querer me orientar? Eu tenho tantos anos de ministério, eu sou bacharel em teologia. Ele podia vir com esse tipo de atitude para mim, não podia ter vindo? Não, não veio. Ele aceitou, tranquilo. Não, o senhor está certo, vamos cuidar disso, e cuidou. Então, você precisa conhecer o seu pastor, assim como é que ele é nessa área de relacionamento. Também, nós temos 3 outras áreas, área de aprendizado. Muitos de nós aprendem ouvindo. Por isso que eu estou pedindo vocês para repetirem. Muitos de nós aprendem vendo. Por isso que está escrito ali. E muitos de nós aprendem tateando, sendo tocado. Vocês já viram um auditivo, aquela pessoa que aprende ouvindo, conversando com o sensitivo? O sensitivo conversa assim. Aí você viu? Você viu sábado lá na festa? Você viu lá na igreja? Ele o tempo inteiro, o auditivo, cada vez que o sensitivo toca, ele dá um pulo, ele se assusta, porque ele aprende ouvindo. Esse negócio de tocar que o sensitivo precisa, assusta. É diálogo de sensitivo com auditivo. Se você ficar de longe assistindo, é uma graça. É uma graça. Que o auditivo, toda vez que você toca, ele dá um pulo. Ele parece que leva um choque, né? Então, você precisa aprender. O que você é? Você é auditivo? Como é que você aprende? A minha esposa, ela é auditiva. Aí ela está numa palestra, ela está com um caderninho desenhando. Faz uns desenhos lindos, lindos mesmo, desenhos lindos. E aí quem vê, diz assim, a Lúcia não está prestando atenção na palestra. Essa é a forma dela prestar atenção na palestra. Ela fica desenhando para concentrar o ouvido no que está sendo dito. Tem pessoas que você precisa, de vez em quando, fazer assim. Não pulou a cadeira. Fazer barulho, deixar o livro cair. O livro que você está fazendo a palestra, você deixa cair. Porque ele quer ver o que aconteceu, para manter a atenção do auditivo, do visual e do sensitivo. Então, por isso que está isso aí que eu disse que é para vocês usarem depois, no dia a dia lá. Então, para a gente estabelecer um diálogo com o pastor, primeiro você precisa se conhecer. Lembra que eu falei da frase do meu xará lá, que deu origem no meu nome? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Conhece a ti mesmo e conhecerás o mundo. Então, é preciso você se conhecer. Como é que eu trato com isso? Tem gente que nunca vai tratar isso com o pastor. Como é seu nome? Ruth Mary? Ludmila. A Lud, aqui, não tem coragem para chegar no pastor. Mas ela é amiga da esposa do pastor. E ela vai chegar para a esposa do pastor. Como é o nome da esposa do pastor? Nancy Duzlek escreveu um livro, Mulher Sem Nome. A gente fala assim, a esposa do nosso pastor. Vamos ter uma oração pela querida esposa do nosso pastor. A gente não fala o nome da esposa do pastor. Por isso que a Nancy escreveu o livro, Mulher Sem Nome. Aprenda o nome da esposa do seu pastor e fala com ela pelo nome. Margarida, Lúcia, Tatiana, Ludmila, fala o nome. Você vai ver como é que vai ser diferente. Você tratar ela pelo nome. Que normalmente a irmã, a gente trata de irmã. Né?
eu falo muito isso, porque tem muita gente que eu vou pregar numa igreja, em outro pelo Brasil afora, e eu não guardo o nome de todo mundo. Né? Aí vem, às vezes eu chamo o diácono de pastor, pastor de diácono, né? Foi o irmão, a irmã, não lembro o nome. E aí alguns chegam assim, o senhor está lembrado de mim, pastor? Não sei o quê. E eu não estou lembrado, gente. Não dá para lembrar de todo mundo. Né? Não está na minha mente agora, mas eu lhe conheço. Né? Se ele fala, se eu estou lembrado dele, é porque eu conheço, né? Já vi pelo menos alguma vez. Então tem que ser. Lá na outra turma tinha um irmão lá de Aimorés. De Aimorés não. É lá onde tem a Uzi Minas, lá, perto de Patinga ali. E aí disse, eu conheço o senhor, não sei o quê, eu não lembrava dele. Não, o senhor pregou lá na primeira igreja de Acesita, pastor Lélio, pastor Lélio. O senhor pregou lá, não dá para lembrar isso. Então, a gente precisa se conhecer nessa dinâmica e conhecer. E você precisa encontrar, às vezes, o que eu disse ali da Ludmila, de você não sabe, você não consegue falar com o pastor, chega na esposa e alguém que influencia. Fala com o pastor isso. Quer ver, filho de pastor tem uma bronca de igreja tremenda. Por quê? Às vezes o pai não abraça ele, não dá um carinho, mas chega lá na igreja, a criança vem, queridinho, lindinho do pastor, não sei o que, pega no colo, né? E aí ele não faz a mesma coisa com o filho dele. Aí tem uma anedota, né? Que diz que tinha um menino na igreja cercando o pastor. Aí o pastor, mas o que é, meu filho? E o menino ia para trás dele, não sei o quê. O pastor, eu quero ver a sua outra cara. Por quê? O que, meu filho? Não, a mamãe disse que o senhor é de duas caras. Ele estava procurando a segunda cara do pastor, rodeando o pastor. Tem que ter cuidado. O que você está falando do seu pastor em casa, com sua criança, com seu adolescente? O meu pastor é um homem de duas caras. A criança queria ver a outra cara do pastor, rodeando o pastor o tempo inteiro. Olha, tem que ter cuidado. Você precisa ajudar o seu pastor a gerir a igreja, não falando esse tipo de coisa dele. Certo? Precisa ter esse cuidado, né? Essa dinâmica para não causar essa circunstância. Então, entenderam isso aí? Como é que você pode ajudar o seu pastor? Alguém quer falar sobre isso? Ou eu estou falando tudo certo, ou eu estou falando tudo errado. Porque ninguém questiona, não fala nada, ninguém, né? Não pergunta. Vamos lá, vamos para o próximo. Sentir-se responsável pela direção da igreja. Quem é que elegeu o pastor? Quem elegeu o primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, primeiro secretário, primeiro tesoureiro? Quem foi que elegeu? A igreja. E quem é a igreja? Eu. Isso aí. Não foi você, né? Gostei. Então, nós somos responsáveis pela gestão da igreja. A gente precisa ter consciência de que nós somos responsáveis por a gestão da igreja. Se você levantar no plenário da igreja e fizer uma proposição fundamentada, tinha alguns mensageiros na Assembleia da Convenção que são muito astutos, no sentido bom do astuto, tá? Chega lá e fala, senhor presidente, eu quero propor, baseado no artigo 2, parágrafo 1º e seus incisos, combinado com o artigo 3 do Regimento Interno, seus parágrafos e incisos, que o culto comece às 10 horas da manhã. Claro que todo mundo diz, eu vou votar nessa proposta, porque está fundamentada nos artigos do Estatuto do Regimento. Esse cara conhece tudo, Estatuto do Regimento. Sabe o que está nesses artigos? Qualquer membro da igreja pode votar e ser votado. Pode propor, qualquer membro da igreja tem o direito de participar da Assembleia. Só diz isso. Só diz isso. Mas o sujeito enche o peito e faz a citação desse artigo. Todo mundo, ninguém tem o estatuto da igreja, ninguém tem o estatuto na hora da sessão, ninguém tem regimento na hora da sessão. Aí você diz, o cara está falando, baseado no estatuto e regimento, quem sou eu para ir contra? Vou votar favorável. Aí passa essas propostas, mudar o horário do culto. Tudo bem. Não está na Bíblia, o horário do culto não está na Bíblia também. Então não tem problema, pode mudar à vontade. Né? Então, você é responsável pela administração da igreja, gente. São essas pessoas que fazem essas propostas, né? Que estão lá. Eu recebi, há poucos dias, uma solicitação de ajuda a uma igreja. E, segundo a pessoa que procurou na igreja, o pastor botou uma faixa lá em frente à igreja. Casamento comunitário, inteiramente grátis. Inscreva-se. E aí apareceu um monte de gente lá se inscrever.
e apareceu 2 meninos também para fazer o casamento, de graça. E aí foi um corre-corre, esse irmão membro da igreja, que é um diácono e advogado, pastor, o senhor consultou a quem? Não consultou a ninguém, pastor botou a faixa, empolgado, para fazer casamento, um monte de gente frequentando a igreja, vivendo maritalmente, ele queria regularizar a situação. Ele não pensou que podia ter essa situação. Apareceu 2 meninos querendo se casar de graça, casar lá na igreja. E aí, agora, encrenca? Aí tiraram a faixa, esquentaram, não, foi cancelado, não sei o quê, deram um jeito de cancelou, menos mal. Então, ele me procurou para dizer o seguinte, precisamos da sua ajuda, porque nós estamos fazendo a reforma do estatuto e a gente quer botar aqui alguma coisa para garantir que a gente não incorra num problema de alguém que de ideologia de gênero chegue aqui para querer casar. E aí, nós temos a Convenção Batista Brasileira, tem um estatuto que ela recomenda às igrejas, foi analisado por vários juristas, vários irmãos nossos que foram juízes, outros são juízes, avaliaram aquele documento. E ele disse, não precisa mexer. Se você colocar que não aceita como membro da igreja alguém que, sendo homem, se declara por ideologia de gênero, uma outra coisa, você botar isso no estatuto, você está cometendo um erro grave, porque diz que a igreja não pode segregar ninguém. Você estaria segregando. Mas o nosso estatuto padrão diz assim, para ser membro da igreja tem que aceitar a Bíblia como única fé, prática de fé e regra. Aceitar a declaração doutrinária da Convenção Batista como fiel. E lá diz, perderá a condição de membro aquele que descumprir os princípios aceitos, doutrinários, aceitos pela igreja, prescritos na Bíblia. Romanos 9 diz que o homossexualismo é pecado. Acabou. Descumpriu um preceito bíblico. Não precisa botar lá ideologia de gênero, não precisa botar. Se você botar, você está causando um erro. Então, basta ter o estatuto amarrado nisso. A nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira aceita como fiel. Quem, para ser membro, tem que aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática e como fiel à declaração doutrinária. Acabou. Você praticou alguma coisa que a Bíblia condena, né? Lá, basta Romanos capítulo 9 é o suficiente para isso. E a gente está garantido. Eu mandei essa cópia do estatuto para aquele irmão, eles estão lá trabalhando nessa questão. Você é responsável pela administração da igreja. Tá bom? Você tem que ajudar o seu pastor, às vezes está estudando sermão, pensando em fazer exegese do texto, de orientar, e não está nem atracando com isso, como foi o caso do pastor lá que botou a faixa. Casamento coletivo, inteiramente grátis. Prato cheio, né? Prato cheio. Ainda bem que conseguiram assim, tirar a faixa. Não, foi cancelado o casamento. Ai, que pena, não sei o quê. Mas, olha a brecha aqui. Ficou barato, ficou barato. Então, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Então, consciente de que cada um de nós, membro da igreja, é responsável pela direção da igreja? Alguém discorda? Alguém é contrário? Votos contrários. Né? Bem batista, vamos dizer. Alguém quer discutir a matéria? Vamos para o próximo, então? Saber abordar o pastor quanto a essa gestão. Então, como eu já disse, a forma que você é e a forma que o pastor vai identificar como é que você vai abordar. Se você já conhece, sabe que ele não aceita a sugestão, que ele é difícil de compreender, você vai usar outros recursos. Também essa ideia de você conhecer se ele é uma pessoa visual, se ele é uma pessoa auditiva, se ele é um sensitivo. A palavra-chave para o visual é assim, como é que você vê isso? Eu tive um chefe que era visual, adorava planilhas. Se eu chegasse na sala dele para pedir a coisa mais simples que fosse, e ele estava fazendo alguma coisa, ele fazia assim, fala, Sócrates, acabou. Eu podia pedir uma folha de papel A4 que ele não ia me dar. Se ele fizesse isso, fechou, acabou. Ele não dava mais. Aliás, tem uma palestra que eu faço na área de comunicação, que eu disse que um palestrante fez uma palestra linda, muito boa, muito tecnicamente. Quando ele terminou, ele disse assim, bom, agora eu estou à disposição de vocês para saber se vocês têm alguma dúvida. Fez esse gesto assim. Ninguém perguntou nada. Ele se fechou. Se fechou, acabou. O gesto dele falou mais do que a palestra dele toda. Entendeu? Então, aprende a conhecer o seu líder, você que é liderado por alguém, pelos gestos dele. Se ele é auditivo, se ele é visual. Se ele é auditivo, você pergunta assim, como é que você ouve essa questão aqui?
tem toda a diferença. Como é que você sente para o sensitivo? Como é que você sente essa mudança? Então, eu fiz um teste com o meu chefe. Eu era diretor de uma empresa, que era uma fábrica, produzia produtos industriais, e o meu pessoal do departamento de compra, a mesma pessoa que comprava xilol, toluol, asfalto, lata, comprava carne, arroz, tempero, para o nosso restaurante da fábrica, para atender todos nós e os operários. E aí eu falei, gente, está errado, não está certo isso. Eu cheguei a uma conclusão que aquilo não estava certo. Aí eu preparei uma planilha mostrando a diferença de um comprador de produtos industriais e de um comprador de produtos alimentícios. O comprador de produtos industriais, ele faz cotação, o comprador de alimentos, ele acorda cedo, vai no Ceasa, faz a escolha, estabelece fornecedores lá do próprio Ceasa, é totalmente diferente. 10 minutos, ok. Totalmente diferente. E aí eu fiz uma planilha e levei para ele. Aí eu falei, Agílio, eu queria que você visse essa planilha aqui que eu fiz sobre a questão de alimentação. Nós somos uma fábrica de produtos industriais. A gente é a mesma pessoa que compra matéria-prima, está comprando alimento. Ele falou, deixa eu ver. Que delícia que ele achou aquela planilha. Porque eu cheguei com a palavra certa. Como é que você vê? E ele disse, acabou, faz cotação, chama tudo de restaurante, aí faz cotação, escolhe um bom restaurante, nós não vamos mais fazer, nós vamos dispensar, faz um contrato que aproveita esse pessoal nosso que trabalha na cozinha, na copa, faz o contrato de forma que eles sejam absorvidos pela nova empresa, mas vamos mudar de direção. Ganhei o cara e ganhei a minha questão. E melhorou a qualidade da comida que a gente comia na fábrica, olha, com certeza, né? Bem melhor, né? Aliás, depois eu vou falar um pouco sobre comida aí para vocês. Aí, a gente precisa ter consciência disso, de como é que o nosso líder, como é que ele recebe a mensagem, como é que ele decodifica a mensagem, e nós temos que saber abordar. Assim como a gente precisa saber abordar o nosso liderado. Como é seu nome? Suiane. Eu sou líder da Suiane. Ela é extrovertida, mas eu vou dizer que ela é introvertida aqui. E aí eu disse, Suiane, olha, seguinte, semana que vem eu tenho uma tarefa para você, mas eu só vou falar para você semana que vem. Matou a Suiane. Ela não vai vir domingo que vem. Primeira coisa que ela vai se afastar. E pode não vir os 2 domingos seguintes. Ele disse, lá sei o que o Sócrates vai me dar de tarefa. Então, não faça esse tipo de surpresa. Se você quer dar uma tarefa para alguém, chama e diz, estou pensando que você tem uma pessoa talhada, Suiane, para começar a nos liderar aqui no próximo cântico que a gente vai cantar. Mas, só, você acha que é mesmo? O quê? Você é a pessoa, você é a cara para esse negócio. Acabou, faz toda a diferença, não faz? Não, domingo que vem eu tenho um assunto que eu quero falar. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Já fica toda assustada com isso. Então, a forma da gente abordar faz toda a diferença. Se a Suiane fosse aquele sargento, esse já está me enrolando na bandeira, é isso aí. Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa saber trabalhar. Vamos lá. Comunicação entre o pastor e a liderança. Não acabamos de falar sobre isso? A forma que a gente está comunicando. E agora, o último item é esse aqui. Questões práticas da administração. As questões práticas, gente, é a gente sair desse seminário e começar a identificar na nossa igreja as áreas que a gente precisa trabalhar. Às vezes o seu pastor precisa de ajuda numa área que você é bom. Você é um cara bom na área de planilha, você é um cara bom na área de direito, você é um cara bom na área de decoração, de arquitetura, de cozinha. Tem N coisas que precisa na igreja. E aí, pastor vai fazer o cardápio do almoço da igreja na próxima semana. Ah, meu Deus do céu. Frango assado, maionese e arroz. Sempre cardápio de igreja. É porque é o pastor que escolhe. Tem que ser alguém que conheça. Aí o pastor disse, olha, o almoço vai ser só legumes, verduras e água. Isso engorda, gente. Legumes, verdura e água engorda. Lê o texto lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não quis a comida do rei, pediu o mordomo para dar eles o quê? Legumes, frutas e água. O que aconteceu 3 meses depois? Estavam mais
gordos. Claro que naquela época a gordura era beleza, né? Que quem era magrinho era tísico, né? Era doente. Então, a beleza era ser gordinho. Então, esse negócio de fruta, legumes, água, isso engorda, viu? Pela Bíblia, né? Pela leitura da Bíblia. Aliás, a Bíblia tem resposta para tudo, gente. Primeiro organograma, aquele quadradinho que tem no mundo, foi o sogro de Moisés, Jetro, que ensinou Moisés. Primeiro outdoor do mundo, Ezequiel 2:2. Escrevas com letras grandes sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Primeiro outdoor do mundo. Está tudo lá. ISO 9000, ISO 22000, Efésios 13. Até que todos, presidente, porteiro, até que todos chegamos ao pleno conhecimento, a estatura de varão perfeito, 0% de erro. 6 sigma, ISO, está tudo lá na Bíblia, tudo, antes de qualquer cientista descobrir. A melhor forma de seguir a Jesus é seguir a Bíblia. A melhor forma de ajudar o seu pastor é seguir a Bíblia. Saiba abordá-lo, saiba trabalhar, saiba trabalhar com ele nessas questões, se disponha a ajudá-lo naquilo que ele não, o pastor não sabe tudo, sabe muito pouco, mas a gente pode, como liderança, trabalhar isso. Alguma questão? Não? Ou eu falei tudo certo? Ah, ok, que bom. Alguém quer falar? O líder tem que ser um extintor, não tem? Um extintor. Algumas vezes. Tem que apagar, pastor, tem que apagar incêndio, sim, é verdade. Que aparece alguns incêndios na igreja, sim, em sim. vez de colocar combustível, tem que ser extintor. E tem que saber que tipo de extintor ele é. Se é pó químico, se é água, tem que saber. Porque alguns extintores aumentam o incêndio. Água, por exemplo, com combustível, ele espalha. Tem que saber, é verdade. Essa é uma boa figura de linguagem para a gente tratar. Por isso que diz que você tem que ter competência, caráter e convicção para a questão de liderança. É verdade, é boa comparação, excelente comparação, viu? Quando o pastor exerce um estilo dominante e centralizador e a equipe de apoio não consegue avançar nas suas ideias e apoiá-lo, qual deve ser a reação da equipe? Como ela deve agir? Primeira coisa, orar, para Deus mudar o coração do pastor. Primeira coisa, tem que começar com isso. Orar para Deus mudar. O pastor tem que ser um líder aberto. Se ele é dominador, se ele é fortemente dominador, não distribui tarefa, centralizador, é muito difícil alguém liderar com essas características. O sargento vai bem nisso. Ser dominante, deve ser. Mas o pastor não é o sargento, o pastor é o pastor. Então, ele tem que estar aberto. Então, a primeira coisa é orar para que Deus mude essa postura do pastor. A segunda, Tiago 5, acho que é capítulo 5, não, capítulo 1, diz assim, peça sabedoria. Tem que ter sabedoria para lidar com ele. Vai ter que ser um dia assim, na festa do aniversário dele, uma coisa que ele está bem solto, bem aberto, você deu um presente para ele, um relógio Seiko, alguma coisa. Seiko ainda é bom, né? Aí, Seiko, é bom ainda, não é? Mondane, lã, com essas coisas assim. Oriento, ok. Aí você diz, pastor, eu queria compartilhar com você uma coisa. Acho que a gente podia lhe ajudar, mas o senhor precisa ser um pouquinho mais aberto. O senhor toparia fazer uma reunião com a gente? Tem que ser a partir dessa postura assim. E tem muitos líderes que são dominantes. Tem muitos mesmo. Olha, eu já vi um pastor que disse o seguinte, olha, quero dizer para vocês o seguinte, vai ter eleição agora e nenhum membro da igreja deve votar no Brizola. Lá no estado do Rio. Brizola ia ser candidato a governador. 2 meninas, simplesmente, ela era cabo eleitoral do Brizola. Simplesmente, uma era socióloga da Universidade Federal Fluminense, a outra era uma artista plástica, tal, bem parecido com o pessoal assim, dessa área, né? Aí elas saíram da igreja, nunca mais voltaram, foram para a igreja metodista, uma virou militante do PT, disse que não acredita mais em Deus, por causa dessa palavra do pastor no púlpito da igreja. Se desviou mesmo, foi para o extremo, foi para o extremo. Então, muito obrigado pela sua pergunta, porque realmente é uma colocação que a gente precisa ter cuidado de como a gente vai abordar quando ele tem essa característica de ser dominador, de não dividir tarefas, não compartilhar. Tem pastores que fazem o boletim da igreja. Ele digita o boletim da igreja. Podia pedir qualquer adolescente da igreja. Ficaria bem melhor, né, do que ele fazer. Obrigado. Sim?
não vou dar nome de pessoas, mas vou dar nome de igreja. Aham. Igreja Batista da Taquara, alguns anos atrás, bastantes anos atrás, vice-moderador... Davi Malta, pastor? Não. Ah. Era um outro pastor que eu não vou citar nome. Era vice-moderador, se chamava assim Isso, ainda? vice-moderador, Era é. vice-moderador da igreja, um tio da minha esposa. Ele já está na glória, esse tio da minha esposa já está na glória do Senhor. E a igreja estava muito insatisfeita que o pastor era desse estilo, dominante, não sei o quê, e estava difícil o relacionamento. E as pessoas reclamavam com o vice-moderador: nós temos que tirar esse pastor da igreja, que o pastor está assim, está assado. Aí ele falou assim: o quê? Eu não tiro o pastor de igreja. Quem tira ou põe pastor na igreja é Deus. Uhum. E oraram durante um mês para que Deus mudasse o coração do pastor, que Deus solucionasse a situação. Uhum. E um dia, um irmão, não foi, um outro irmão chegou e pastor, a igreja está orando para Deus resolver a situação, o senhor precisa mudar, o senhor está assim, está certo. Vocês estão querendo que eu saia da igreja? Não, não foi isso que nós dissemos, nós estamos orando para que Deus resolva a situação. Não, porque se alguém está querendo que eu saia, fique sabendo que eu construí isso aqui. Eu só saio daqui morto. Não passou uma semana, ele foi atropelado em frente à igreja, depois que ele trancou a igreja e saiu. Ele foi atropelado em frente à igreja. E não foi por membro da igreja, não, tá? Antes que alguém diga. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Tiago. A forma como Deus resolveu, quem pediu foi o próprio pastor. Mas que Deus ia resolver, ia. Sim. O povo de Deus orou. Oremos, irmãos, que Deus resolve. É verdade. Isso é a igreja, né? A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E não adianta, quem quiser ser dono da igreja está concorrendo com Deus. Né? Concorrendo com Deus. Pois não, vão. Quando a gente vem para um seminário desse, para um curso desse, trocar experiência, aprender, aí eu fico pensando no seguinte: quão imaturo nós somos quando participamos de uma diretoria de igreja. Né? As nossas igrejas, eu acho que elas não estão preparadas. Muitas vezes a gente pega irmãos, às vezes recém-chegados, não maduros ainda, talvez, para assumir funções dentro de uma diretoria, dentro da secretaria da igreja, dentro de uma diretoria, e depois vão ter esses problemas. Exato, é. Porque, hoje eu comentei mais cedo que essa iniciativa da convenção ela é muito, muito boa, está de parabéns justamente por isso, por nos preparar. Porque daqui nós vamos sair e levar esse conhecimento para a nossa igreja. Né? E a gente precisaria, talvez, de ter não sei se é um manual ou algumas instruções, talvez não exista, mas pelo menos alguns direcionamentos para isso, para formar essas lideranças. É. A diretoria da igreja. Como é que vai colocar um irmão que, às vezes, está recém-chegado, achando que tudo é flores, né? Que todo mundo chega na reunião de diretoria, se abraça e tal. E aí chega lá e vê o pau quebrar, tem né? lanche, e sai dali desviado, e sai dali revoltado. É verdade, né? Nós temos uma literatura chamada Administração Eclesiástica. É uma revista trimestral produzida pela Convenção Brasileira, editora Convicção. Um material excelente para quem quer se especializar na área de gestão eclesiástica. Chama-se Administração Eclesiástica. Ela tem 3 revistas que eu quero recomendar para vocês que são líderes. A revista Louvor, voltado para a área de música. A revista O Educador, voltado para a área de educação. E a revista Administração Eclesiástica. Ela é trimestral. Para vocês terem uma ideia, ela é tão interessante. Eu fiz para mim uma coleção dessa revista que eu uso, às vezes, quando eu quero consultar para fazer as minhas palestras, quando eu quero consultar alguma assessoria que eu preciso fazer para alguma igreja. Eu recomendo vocês conhecerem essa literatura, tá? Vale a pena. Pastor, o irmão ali na frente falou dessa questão que o pastor seja autoritário e quer, né, ser ditador na igreja. Uhum. Mas como deve ser o comportamento do líder quando ele quer ajudar a igreja, quer ajudar na administração eclesiástica e encontra barreiras de outros líderes, porque a igreja não é feita só do pastor e tem, né, líder de louvor, líder de ensino, né, e encontra barreiras na própria liderança. Esse é o grande desafio que a gente tem que enfrentar, de mostrar com atitudes que aquele caminho que eles estão tomando vai ser um caminho diferente. Então, o que eu recomendo é nunca ter confronto.
nunca ter confronto, mas apresentar como sugestão. Normalmente, o líder que é muito autoritário, ele gosta de ser o dono da ideia. Ele não gosta que a ideia tenha partir de você, tenha partir dele. Aí hoje você pode usar um zap, um e-mail e dizer assim, queridos, que tal se a nossa igreja pudesse fazer isso, isso e isso? Tá? Começar a injetar mensagem, expressões que mostrem que a caminhada que eles estão fazendo está equivocada. Esse é um caminho que a gente pode tomar e que tem tido efeito em alguns casos. Tem sido reconhecido por alguns. Queridos, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Professor Valceni, professor Claudinei, eu disse que a carga de administração eclesiástica que a gente dá no seminário é muito pouco para o pastor. Que o pastor sai daqui mais ou menos sabendo dirigir uma sessão, fazer uma ata, mas não sabe que quando ele assume a presidência da igreja, ele vai responder jurídica e extrajuridicamente pela igreja, que tem que ter alvará, que tem que pagar ECAD quando vai levar um grupo musical lá, essas coisas. Como vocês são da área de educação teológica, quem sabe Minas sai na frente aí numa cadeira de administração eclesiástica mais avançada, ok? Tá joia? Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês, tá bom? Eu estou à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa. Eu trabalho lá na sede da convenção, na Tijuca, Rua José Higino, 416. Eu tenho alguns textos meus aí dessa área de gestão, estão publicados lá no meu site. Eu sou coaching profissional e eu tenho um site lá, um blog lá chamado SOS, Sócrates Oliveira de Souza, SOS Coaching, tá? SOS Coaching, lá tem meus textos, se vocês quiserem conhecer alguns dos meus textos, a filosofia da vitória, como é que você faz algumas coisas, está lá, de graça, tá? Está lá nesse site para vocês poderem ter conhecimento e tem também endereço eletrônico lá que vocês podem falar comigo. Tânia, muito obrigado pelos privilégios.